Paz do Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre o significado do Evangelho, que se encontra em Marcos, capítulo 16 e verso 15, que diz: Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, só a parte A. O Evangelho significa também boas novas de salvação. Justamente isso, não é uma outra coisa a não ser a boa nova de salvação para o homem perdido. O homem que está debaixo de um jugo do pecado. Mas o Filho de Deus veio para nos trazer boas novas, de salvação, que é o Evangelho, puramente sendo pregado pelo próprio Jesus para nós. E muitos têm se alegrado com esse Evangelho das boas novas de salvação. E tem assim procurado a Jesus. Quando Jesus veio, palmilhando a face da terra, o ministério dele pregando esse Evangelho de salvação e perdão de pecado. E a multidão fluía. Vinha gente de todas as aldeias, lugares, cidade. A multidão era grande. A concorrência era muito grande mesmo para poder escutar o ID da Boas Novas, o Evangelho e perdão de pecados. E se alegraram, no momento se alegraram, se empolgaram, por ter recebido aquela palavra e poder escapar da condenação por remédio do Evangelho. E entraram no Evangelho. Entraram com aquele movimento todo e procuraram seguir a Jesus, mas Jesus não veio só pregando o idem do Evangelho. Jesus ele viu o povo carente como ovelha desgarrada, enfermos e precisando de ajuda, como também famintos, como Jesus operou milagres e maravilhas entre a multidão, curando as moléstias entre o povo, as enfermidades, e alimentando a fome do povo, o povo faminto. Mas só que muitos só iam atrás de Jesus para isso, quer dizer, entrou no Evangelho aceitando Jesus como o seu mestre, o Senhor das suas vidas, só com o interesse de ser curado das enfermidades, de ser alimentado, porque Jesus alimentou multidões. Não era outra coisa a não ser isso. Mas Jesus ele corrigiu e disse: vocês só vêm atrás de mim não é pelo escape da condenação da morte, do pecado, mas sim por causa do pão. E muitos deixaram a Jesus, não quiseram mais seguir a Jesus, porque só queria comer o pão e ser curado, não queria ouvir as boas novas de salvação, o Evangelho. Mas o que vemos hoje em diante não é diferente. Muitos têm entrado no Evangelho e muitos estão afastados do Evangelho. Mas por que isso? Porque entra no Evangelho com o propósito de arrumar emprego, com o propósito de restaurar os casamentos, com o propósito de ser curado das enfermidades e outras coisas para se beneficiarem. Mas não entra no Evangelho com o intuito de ser salvo. Como ele disse, que o caminho é estreito, mas porém apertado, e o caminho largo, porém mas conduz à morte, e muitos são que trilham por ela. E muitos querem assim fazer, se trilharem pelo caminho espaçoso, o caminho do prazer, o caminho das vantagens, que eles acham que é vantagens. E assim, a salvação é pela fé, é por crer no Filho de Deus.
aceitando como único e suficiente Salvador para perdão dos pecados, as boas novas de salvação, né? As boas novas de beneficiar a multidão em prazeres, em seus próprios delitos, para saciar seus egos. Não tem nada a ver. E muitos, não é, recebendo o Evangelho, entra no Evangelho e fica esperando o resultado de arrumar uma porta de emprego, de ser curado e de tantas outras coisas. Aí quando ele vê que não está vindo, não estão sendo beneficiados, termina abandonando, termina deixando, apostatando-se com filhos pródigos. E se torna pessoas revoltadas da vida. Mas o Evangelho não é uma outra coisa. Não é algo que se possa apalpar, pegar, é algo sobrenatural, é pela fé. A fé é um dom, e esse dom ele vem de Deus. E aquele que assim adquire essa fé, esse dom, ele tem a salvação, porque vem a circunstância, a dificuldade, o cansaço, a fadiga, a enfermidade, mas está lá, firme e constante, como a casa firme na rocha, que é o próprio Cristo. Não em areia. E prevalece, e assim permanece, firme e constante, crendo que vai passar dessa vida sofredora para outra, porque Jesus, ele veio para resgatar, mas veio o pecador, não para ficar neste mundo, mas para levar para o reino pelo qual ele foi preparar, e vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aquele que assim estão crendo pela fé no Evangelho, no seu amor, na graça, as suas misericórdias sobre nós, seus filhos, conhecidos pela sua igreja, e aquele que permanecer até o fim, firme e constante, né, cultivando esse Evangelho, ele porém vai ser salvo. Mas aquele que entrou no Evangelho com o sentido de tirar vantagem, esse aí realmente ele se apostatou, ele está para trás, né? Ele se decepcionou-se com ele mesmo, pensando uma coisa, mas é outra. Amém? Que Jesus tenha misericórdia e que procure rever a sua vida espiritual na presença de Deus, né? Crendo em Jesus pela fé, no Evangelho genuíno e conduz à salvação eterna. Que Jesus abençoe. Amém.